Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos venceu por goleada o Juventude 4-1. Um jogo que acabou tendo seus momentos de emoção, mas foi mais tranquilo do que nós imaginávamos. Teve estreia de Miguelito, teve golaço de Ângelo, teve de Marcos Leonardo, teve Lucas Braga aparecendo muito bem. Então, um jogo assim para lavar a alma do torcedor, a gente que vem sofrendo muito com os resultados do time. Felizmente hoje podemos comemorar, podemos respirar mais aliviados, podemos ver a zona de rebaixamento mais longe. Para aqueles mais iludidos, podemos também ver a zona de classificação de uma possível para Libertadores mais próxima também. Mas acho que principalmente se fixar aí numa posição que se afaste da zona do rebaixamento é o mais importante nesse momento, para poder, enfim, fazer um planejamento, quem sabe, mais robusto, mais sólido, mais construído para o ano que vem. Então hoje o Santos vence o Juventude por 4-1 e respira muito mais aliviado. O torcedor santista vai dormir muito mais feliz. Então vamos falar aqui de Santos 4, Juventude 1 na Vila Belmiro. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe. E se você já é inscrito, muito obrigado por estar com a gente neste momento de júbilo, nesse momento de felicidade, coisa tão rara aí nos últimos jogos do Santos. Santos de Orlando Ribeiro, que mostrou aí que quando sai na frente consegue o resultado. Só aconteceu duas vezes, mas nas duas vezes que o Santos saiu na frente no placar, conseguiu a vitória. E um Santos que foi a campo um pouco diferente. Não sei aí se o Orlando Ribeiro ouviu as críticas com relação ao Luan. O fato é que o Luan não só começou no banco, como não saiu, né, do banco não saiu. E fomos a campo com o João Paulo, Bauerman e Luiz Felipe. E note, esses três jogadores estavam com dois amarelos, nenhum dos dois, felizmente, né, nenhum dos dois tomou o terceiro amarelo. Felipe Jonathan e Auro, Rodrigo Fernandes Sanches e Lucas Barbosa, então, fazendo esse meio de campo, com o Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Então, o Lucas Braga aparecendo aí como substituto do Soteldo, que possivelmente não joga até o final da temporada. Esse foi o time do Santos que foi a campo e que viu um começo de jogo do Juventude chegando mais. Eu não diria melhor é uma palavra um pouco forte, mas as chegadas do Juventude acabaram levando perigo. Logo no primeiro minuto de jogo, primeiro pro segundo, o Anitlase Moraes, para quem se lembra dele, foi um lateral que passou aqui pelo Santos no ano passado. O Anitlase, que é Isaltino ao contrário, a repórter de campo lembrou dessa história, né? A gente já comentou aqui nos vídeos do ano passado. Deu um chute de fora da área muito perigoso. E aos 17, o Chico, sempre perigoso também, sempre marca gol contra a gente, bateu uma falta que explodiu na trave, ainda estava 0-0. Então um lance aí que poderia ter mudado a história da partida. Se o Juventude faz esse 1-0, seria bastante complicado assim, o Santos conseguir mais espaços na defesa adversária. Felizmente essa bola não entrou. E aí o Santos saiu na frente com uma jogada interessante, que foi uma boa inversão de bola do Auro para o Ângelo, que jogou a bola na área. Só que o cruzamento em si, se você parar para ver, ele não foi tão certo, porque foi no pé de um cara do Juventude, que chutou em cima de outro cara do Juventude. A bola acabou sobrando para o Sanches, que ia fazer um golaço, pegou de primeira muito bem, defesaça no goleiro dos caras, mas a bola sobrou para o Lucas Braga, que pegou também maravilhosamente bem de primeira. 1-0. Aquele gol do Saizica, deu pra ver como o Lucas Braga ficou bastante emocionado, ficamos todos. E esse gol foi aos 24 do primeiro tempo. Então o Santos aí conseguindo esse primeiro gol, que o Orlando Ribeiro sempre fala, né, de querer fazer esse primeiro gol para poder ter o controle da partida. E a gente via também as outras coisas que ele comenta também, como ter muito mais a posse de bola. A consciência tática eu já nem acho que tanto, mas o Santos teve mais a posse de bola, mas continuou errando. Esse primeiro tempo eu acho que teve muito erro de passe do Santos ainda, lembrou um pouco o jogo contra o Atlético Mineiro. E aí no intervalo, surpreendentemente, o Orlando Ribeiro mudou 3 jogadores, é uma coisa que ele não costuma fazer, a gente vinha vendo, e até muitas críticas com relação a isso, da demora em substituir. Dessa vez ele não demorou, ele fez 3 substituições logo no intervalo, coisa que ele não tinha feito antes.
Entraram Ed Carlos, Sandri e Madison, e saíram Sanches, Barbosa e Auro. O Sanches realmente não estava muito bem, o Lucas Barbosa já tinha até tomado amarelo, e o Auro parece que estava meio contundido, assim, né? Parece que ele sentiu uma pena, o Auro, que na outra sequência que ele teve, até foi no jogo contra o Atlético Paranaense do primeiro turno, ele também conseguiu aí entrar em alguns jogos, mas num deles ele já tomou o terceiro amarelo, daí no outro ele se machucou, então o Auro também não tem muita sorte, ele não estava jogando mal. Vou fazer um jogador a jogador depois, mas ele não estava mal, assim, na minha opinião. Acabou entrando o Matos, todo mundo aí, a gente nunca criticou, claro, mas todo mundo aí criticando o Matos. E aos 54 minutos, então, aos 9 minutos do segundo tempo, então bem no comecinho do segundo tempo, o Ed Carlos, que tinha entrado no intervalo, acha um passe excelente, assim, do meio para a corrida do Marcos Leonardo, que acaba correndo, desviando do zagueiro e bate de cobertura na saída do goleiro, um golaço. Também ele se voltou para a torcida assim, de uma maneira desafiadora, até falando de como possivelmente aquela coisa do eu tô aqui, eu sou santista. Imagino que reflexo das muitas críticas que ele deve ter recebido na última partida, com razão, diga-se de passagem, nós também criticamos porque eram gols foram gols que fizeram falta no último jogo. Dessa vez ele acertou brilhantemente, um belíssimo gol. E aí, 9 minutos depois, então aos 18 minutos do segundo tempo, o Felipe Jonathan me acerta uma falta na cabeça do Matson. Matson que tinha entrado no intervalo, Matson que ainda está com a proteção pela fratura que ele teve na mão. Cabeceia, que é aquela coisa que ele sempre faz, né? Ele é um excelente centroavante, como nós sempre ressaltamos aqui. Não sei quem que falou para ele que ele é lateral, mas ele é um excelente centroavante. Foi lá, garantiu o terceiro gol. E ainda deu tempo para mais um gol, já aos 30 do segundo tempo. Numa boa jogada, de novo o Ed Carlos participando bem, tocando pro Lucas Braga, que achou um passe excelente aí, sim, mérito pro Lucas Braga. Achou um passe excelente pro Ângelo, deixou o Ângelo na cara do gol, e o Ângelo retribuiu o favor, deixando o Lucas Braga só para tocar, fazer o quarto gol. E aí já ficou aquela expectativa, né, da entrada do Miguel Terceiros, o Miguelito. Ele acabou entrando um pouco depois, ainda deu tempo logo em seguida, né, do Bruno Nazário fazer um golaço. O cara chutou de fora da área, enfim. Um golaço, mas já tava 4-0. E entraram aí no final o Camacho e o Terceiros, o Miguelito, para a saída do Rodrigo Fernandes e do Lucas Braga. O Lucas Braga é bastante aplaudido. E aí o Miguelito ainda fez uma fumaça, apareceu, tentou chute. Foi bom, foi o melhor momento, assim, o melhor contexto para ele ter estreado no Profissional do Santos, uma vitória em casa, 4-1, a torcida inteira pedindo pela entrada dele. Então acabou dando muito certo. Quando teve a notícia de que ele possivelmente seria relacionado pela primeira vez, fiquei pensando assim, poxa, o Santos podia fazer um 3-0 aí para ele poder entrar de um jeito mais tranquilo, né? Acabou acontecendo, eu confesso que eu não acreditava muito nisso, mas acabou acontecendo. Santos vence 4-1, maravilhoso, nossa, necessário, né? O Juventude é o virtual rebaixado, aí não deve chegar aos 45 pontos, vai cair. Então o Santos precisava muito desses 3 pontos. É um time bastante fraco também, diga-se de passagem, como diria o craque Neto. E aí com esse resultado, o Santos chega nos 40 pontos, fica em 11º. Santos que estava, quando começou a partida, estava em 14º. Acaba passando o Bragantino, passando o São Paulo, passando o Goiás também. E aí fica aí com 40 pontos, empatado em número de pontos com o São Paulo, mas tem um jogo a menos e um ponto atrás do Fortaleza. Então essa é a situação do Santos, que vai ter de novo uma semana de trabalho para jogar na próxima segunda contra o Red Bull Bragantino, mas um pouco mais tranquilo. A gente começa a olhar mais para a parte de cima da tabela. Faltam aí 6 pontos, teoricamente, para fugir de vez do rebaixamento, mas eu acredito que o Santos vai conseguir. Tem 9 jogos, ou tem 7 jogos ainda, então 21 pontos em disputa. Espero que o Santos consiga aí logo esses pontos. Mas caso consiga um pouquinho mais de pontos, né, tá 5 pontos atrás do América Mineiro, que é o 8º colocado. Acredito que essa seja aí a meta principal do Santos.
ficar pelo menos em oitavo, talvez conseguir uma pré-Libertadores, coisa que não conseguiu no ano passado, quando terminou em décimo. Então, se conseguir ficar um pouquinho acima aí, até um oitavo colocado, eu acho que já seria um jeito de olhar para esse campeonato com pelo menos um pouco de ânimo para ter competições mais para frente para disputar no ano que vem. Fazendo um pouco aqui de jogador a jogador, João Paulo, eu não acho que ele tenha tido culpa no gol, porque o cara foi muito feliz na finalização, assim, ele deu um belíssimo chute. Talvez pudesse falar que o João Paulo tivesse um pouco mal posicionado, mas o cara chutou muito bem, chutou forte no canto, era um tipo de bola que era muito difícil mesmo. Não vou ficar aqui fazendo críticas ao João Paulo. O Auro eu achei que jogou bem, ele acertou algumas inversões, eu até acho que ele errou alguns passes, mas não é que tenha sido algo muito crítico. Eu gostei da partida do Auro. Uma pena ele sair de novo lesionado. Próximo jogo vai ter o Nathan de volta, tudo bem, mas fica aqui uma nota positiva pelo futebol dele e uma nota de pesar por ele ter saído contundido novamente. Luiz Felipe Bauerman, ainda bem que eles jogaram bem, porque eles não tomaram amarelo. Eu tava até notando isso no começo, né? O Sport TV faz muito bem, eles colocam já os jogadores. Durante a escalação, eles colocam os jogadores que estão pendurados. Então, Marcos Leonardo tá pendurado ainda. Vai seguir pendurado mais pra frente. Lucas Braga, Sanches. E aí, o Luiz Felipe, o Bauerman e o João Paulo, os três estavam pendurados. Então, nenhum deles fica suspenso para a próxima partida. Mas todos eles continuam em risco para a partida contra o Corinthians. E se escaparem, ainda tem o Flamengo. Então, alguns jogos complicados nessa sequência. Olho nesses jogadores, a chance de algum deles desfalcar o Santos contra o Corinthians ou contra o Flamengo é muito, muito grande. Felipe Jonathan acabou acertando a assistência do terceiro gol do Matos, mas ele teve alguns momentos no ataque. O Felipe Jonathan é difícil de falar. Quando ele não falha, você achar os defeitos dele, né? Mas é alguns erros que ele comete eventualmente. Eu não achei que ele foi mal, não vou crucificar ninguém, acertou um cruzamento maravilhoso. Tentou um chute também no final do jogo. Mas é aquele jogador que falta algum momento. Eu até achei que hoje ele participou um pouco melhor, mas ele às vezes erra o posicionamento, às vezes erra um passe, assim, então eu vejo que o torcedor do Santos já perdeu muita paciência com ele. Eu acho que ele pode ser melhor aproveitado, eventualmente na meia, algum lugar que ele não precise voltar tanto na marcação. Mas hoje eu acho que é um jogo que não dá pra ficar criticando ninguém. O Santos fez a obrigação, mas fez com louvor, né? Meteu 4 no Lanterna, eu acho que é bastante digno. Rodrigo Fernandes, eu achei que o Juventude não deu tanto trabalho, mas em alguns momentos, quando o Juventude avançou, o Rodrigo Fernandes estava meio sozinho, acho. Acho que o Santos acabou espaçando demais no meio de campo, tomou uns. Principalmente quando estava 0 a 0, ainda tomou uns contra-ataques um pouco perigosos do Juventude. Mas eu acho que o Rodrigo Fernandes desempenhou novamente bem o papel. Ele até apareceu um pouco na frente, mas na frente ele não foi bem sucedido, não conseguiu acertar aquele passe, assim. Mas na função dele que é marcar, eu acho que ele é primordial nesse time. Assim, eu acho que ele é muito importante. O Sanches não foi um jogo bom, o Sanches errou bastante passe. Você nota que fisicamente ele tá abaixo. É uma pena, assim, porque é um jogador que sabe, né, o futebol, só que dá a impressão, a nítida impressão, de que as pernas já não obedecem o que o corpo, o que a cabeça manda fazer. Então, algumas bolas que é pra cruzar e aí ele chuta por baixo, vai pra ninguém. Não foi um jogo bom do Sanches. Eu achei que foi bom o Orlando Ribeiro ter substituído ele logo no intervalo, evitou mais problemas. E o Lucas Barbosa, eu acho que ele estava meio recuado demais, eu não consegui ver muito a presença dele. Até teve um lance que ele conseguiu chutar ainda a bola no gol, com força, assim, mas ele faltou talvez chegar um pouquinho mais perto da área. Eu achei que ele não fez muito essa participação, tanto que ele tomou um amarelo por estar marcando próximo da área de defesa. Não sei, não achei boa a participação dele. Também acho que é bastante justificável a substituição no intervalo. E aí o trio de ataque hoje, Ângelo muito bem fazendo jogada individual, chamando a responsabilidade. Acertou um passe excelente para o Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo não fez o gol. Deu assistência para o gol do Lucas Braga. Começou a jogada do primeiro gol, então o Ângelo excelente. Marcos Leonardo marcou o gol dele, mas perdeu algumas oportunidades. Era para o jogo ter terminado talvez uns 6, 7, se o Marcos Leonardo tivesse daqueles dias mais felizes dele. Mas deixou o dele de forma brilhante.
também não vou criticar. E o Lucas Braga, que foi a grande estrela da partida, foi o rei da partida. Fez 2 gols, começou a jogada do gol dele, correu, se dedicou. Enfim, é aquele jogador que a galera às vezes chama jocosamente de Lucas Braga. Hoje foi aquele Lucas Braga que a gente gosta de ver, que é o cara que não é só esforçado, mas que consegue aparecer bem na frente, finalizou bem, atacou bem, fez jogadas, apareceu, até drible, assim, ele estava chegando bem na linha de fundo. Então, talvez essa inversão tenha funcionado bem para ele, porque o Santos começou com o Lucas Braga na esquerda, que é o normal dele, e o Ângelo na direita, que é o normal também, mas eles inverteram e o Lucas Braga desempenhou bem a função da ponta direita. Eu acho que é interessante isso. Talvez seja uma opção boa para o Lucas Braga no futuro. Os que entraram, o Madison fez o gol, beleza, tá valendo. Já disse, o Madison é centroavante. Como lateral, acabou não comprometendo. O gol não foi culpa dele. E o Juventude estava meio entregue também depois que ele entrou e fez o terceiro gol. Eu gostei do Sandro, achei que o Sandro pelo menos tentou, talvez pela tranquilidade, né, da partida, assim, ele tentou alguns passes mais ousados, alguns lançamentos que ele sabe fazer. A gente já viu ele acertando. Então foi uma boa volta, assim. Mas é aquele jogo que o Santos ganha de 4-1, não tem muito que ficar criticando ninguém. Até o Camacho, eu achei que os poucos toques que ele deu na bola foram bons toques, foram ofensivos, foram tentando fazer jogada. O Ed Carlos também acabou entrando bem, né? Acertou o lançamento pro gol do Marcos Leonardo, participou do quarto gol, então o Ed Carlos. Eu consegui ver alguns momentos dele da falta de intensidade, assim, dele não ter explosão, mas mostrou a habilidade também que todo mundo propagou sobre ele, de acertar aquele passe, de acertar o lançamento, de fazer o meio de campo. E o Miguelito, o Miguel Terceiros, apareceu pouco, mas nos momentos que ele apareceu, assim, já deu aquela sensação de ver alguma coisa diferente. Pegou na bola, finalizou. Eu acho que ele podia até ter olhado um pouquinho mais para tentar começar uma jogada, tentar uma assistência. Mas são os primeiros minutos dele como profissional do Santos. Eu espero que sejam os primeiros de muitos e bons minutos com a camisa do Santos. Então hoje a gente tem que reconhecer aqui que foi um bom jogo. O Orlando Ribeiro fez as substituições bem mais rápido, né? Não escalou Sanches e Luan como titulares e tirou o Sanches logo no intervalo, tirou o Lucas Barbosa também, não demorou para fazer as mexidas. Eu achei que isso acabou influenciando nesse resultado mais expressivo. Ele sempre fala nas entrevistas, amanhã a gente vai ouvir a entrevista dele para ver certinho como é que foi, mas ele sempre fala sobre como marcar o primeiro gol é importante para poder controlar a partida do jeito que ele gosta, que é mantendo a posse de bola. Acho que o Santos conseguiu fazer isso muito bem hoje. Passa pelas substituições que ele fez também, mas principalmente tranquiliza muito o torcedor com relação ao trabalho dele. Acho que depois de 2 derrotas, a sequência de jogos difíceis e ruins que o Santos teve, foi muito importante aí essa vitória, até porque a sequência que se avizinha à frente também é bastante complicada. Red Bull fora de casa, Corinthians em casa, Flamengo fora. Então, acho que ao mesmo tempo é uma oportunidade dele mostrar o trabalho dele. Contra o Red Bull, não é esse time muito absurdo. Acho que o Santos tem condições de fazer um jogo, de trabalhar bem o time para fazer um jogo bom. E vai pegar um Corinthians logo depois da final, né, do segundo jogo da final da Copa do Brasil, e um Flamengo depois da final da Copa do Brasil e um pouco antes da final da Libertadores. Então acho que pode ser um contexto mais favorável para o Santos conseguir pontos que normalmente não conseguiria contra esses times. Torcemos muito para que isso aconteça, torcemos para que o Santos tenha aí bons resultados, mas hoje é respirar aliviado, comemorar e dormir tranquilo, porque o Santos venceu finalmente. Tava agoniante, né? Mais essa sequência de jogos sem vencer. O Santos consegue aí essa vitória tão importante contra o Juventude e agora já começa a olhar um pouco mais para a parte de cima da tabela. Pelo menos até o próximo jogo. No próximo jogo a gente vai olhar mais sobre isso. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, deixa um like, compartilhe. E comente aí o que você achou da estreia do Miguelito, da goleada do Santos, do trabalho do Ribeiro. E comemore com a gente, compartilhe aí a sua celebração dessa vitória. Muito obrigado a todos e
pra cima deles. Abraço!